Eu vou almoçar de graça o ano inteiro. Ó, vamos lá. Bora, pessoal! Bora. Vamos iniciar aí mais um podcast, o Mancilha Cast. Hoje eu tô muito feliz e antes de eu externar aqui a minha felicidade, eu queria agradecer aqui o pessoal do nosso YouTube pela audiência de estar nos assistindo aqui no nosso Mancilha Cast e também o pessoal das plataformas de áudio. Obrigado por você estar aqui nos acompanhando e já vai aí digitando, conforme você for vendo o podcast, todas as suas dúvidas relacionadas a esse conteúdo que você vai ver hoje, porque se você se tiver bastante pergunta aí que eu não falei aqui, né, nesse podcast, eu vou fazer um segundo podcast com o meu amigo Caio, é isso aí. Meu parceiro, meu advogado, beleza, pessoal e da empresa. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre direito do trabalho, sim, contrato de prestação de serviço. Meu amigo, seja bem-vindo. Fala um pouquinho da sua história para nós aí. Então, Mancilha, é o seguinte, eu fui atleta, né? Uhum. Então, fui atleta profissional de basquete. Joguei basquete até mais ou menos meus 22 anos, né? Uhum. Joguei no time aqui da cidade de São José dos Campos e tal. Fui jogador profissional. E machuquei o joelho e percebi que precisava... Não dava para ir adiante. Não dava para ir adiante, precisava me desenvolver em outras áreas, né? Acabei indo pro lado do direito, não tem muito a ver com educação física e tal. Todo mundo perguntava e tal, mas era a minha vocação. E aí fui morar em São Paulo, acabei a faculdade lá, fiquei 2 anos em São Paulo trabalhando no escritório ali no... qual que é o nome da... fugiu na mente agora. Faria Lima. Na Faria Lima. Obrigado, Filipão. O Filipão tá antenado. Tá antenado. A AGM Advogados ali. Trabalhei com a Haroldo um bom tempo ali. E fiquei por cerca de 2 anos. Depois voltei para São José. Aí comecei a trabalhar aqui em um outro escritório. E aí montei o meu escritório. Hoje eu tenho o meu escritório e já tô aí trabalhando na área trabalhista e civil já há quase 5 anos. Uhum. Não, bacana. Aqui na área da construção civil, que é onde você me dá todo o suporte aqui para que a gente possa ter os contratos bem amarrados, bem guardados, é muito importante dentro desse processo de contrato, né? Uhum. A gente precisa estar muito bem alicerçado relacionado a todas as esferas, todas as partes, todas as ramificações de uma empresa, de um negócio. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai fazer um contrato, vai fazer um negócio com o cliente. Você precisa de contrato. Sim. Você vai fazer um negócio com o funcionário da empresa. Se você tem uma empresa, você precisa de contrato. Precisa de um contrato. Você vai fazer um negócio de uma venda de um carro pela empresa. Você precisa de contrato. Precisa de contrato. Você vai fazer uma contratação de uma mão de obra terceirizada, seja ela MEI, seja ela autônoma, ou seja ela um empreiteiro que tem uma equipe. Você precisa de contrato. Precisa de contrato. Então... a pergunta que eu tenho em cima disso tudo, o que é o direito do trabalho relacionado a tudo isso daí? O que é o direito do trabalho relacionado ao relacionamento meu como... Porque eu sou o trabalhador relacionado ao relacionamento com o cliente. Sim. Entendi. Mas eu tenho também quem se relaciona comigo, que é o funcionário, que é o empreiteiro. O que é esse direito do trabalho nesse jogo todo? Então, o que acontece? O direito do trabalho, né, é a área do direito, tá? Que ela tem a visão aí do quê? De equilibrar a relação entre empregado e empregador, tá? Então, assim, a relação que existe entre empregado e empregador é uma relação hipossuficiente, né? O empregador, ele tem um pouco mais de cultura, de qualidade e de instrução, às vezes, que o empregado. E em outros casos, não. Mas, geralmente, o contrato de trabalho ele sempre pende para o lado da empresa, né? A empresa vai colocar questões, né? Porque o funcionário precisa do emprego, então o funcionário acaba aceitando ali mais ou menos o contrato. Então, o direito do trabalho ele visa equilibrar essa relação hipossuficiente que existe entre o empregado e o empregador. Certo. Quanto às questões de contrato aí, o direito do trabalho vai tutelar mais as questões que são CLTistas, né? Os contratos de trabalho com registro em carteira, né? Nos casos de contrato de prestação de serviço, isso aí já vai ser para a esfera civil. Mas aí também tem a proteção necessária aí dos contratos para esse tipo de contratação e a gente vai falar disso também. Não, bacana. E como que atua
O advogado, nesse processo desse... Não é um julgamento, né? Porque quem julga é o juiz. Uhum. Mas nesse equilíbrio dos contratos entre as partes, como que é a atuação do advogado? Então, o advogado ele vai atuar tanto para o empregado quanto para o empregador. Então, assim, quando ele está atuando pelo empregado, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar lutar por direitos e garantias constitucionais que o empregado tem. Só interromper você, Pode só numa falar, situação. Por exemplo, se eu faço um contrato, eu sou o empresário. Uhum. Eu faço um contrato e normalmente quando você vai montar um contrato, tá? Seja ele para um PJ, ou seja ele para uma CLT, para montar um contrato de trabalho, normalmente quem tem o advogado é a empresa, né? E normalmente esses contratos de trabalho, eles são muito bem amarrados e muito bem elaborados para que proteja a empresa. Sim. Porque a pessoa está sendo contratada ali... É bem interessante você falar isso. Pode continuar. Porque, por exemplo, o funcionário está sendo contratado ali e, poxa, ele vai assinar qualquer coisa. Sim. Concorda? Ele vai... Concordo plenamente. Se o cara falar assim, ó, você não tem direito a nada. Ele vai assinar. Não tem problema. Assino, eu tô precisando trabalhar, tô precisando de dinheiro, tô precisando de recurso. Só que é o que eu costumo falar. Toda lua de mel, ela é linda. Uhum. Todo casamento, ele é lindo. O problema é o divórcio. Aí o cara pensa no contrato No que ele começo ele fala, meu bem. Depois meus bens, né? Meus bens, né? É isso mesmo. Acaba acontecendo. Aí aí é o seguinte, como que é o critério de avaliação desse jogo contratante contratado no contrato? Como que a lei resguarda o empregador, sendo que... E eu corro o risco de falar isso porque eu sou um empregador. Sim. Então, assim, como que a lei resguarda o trabalhador nesse sentido? O que acontece, Mancília? É até interessante que a gente até colocou esse tópico aí pra gente conversar, que são os princípios norteadores da Justiça do Trabalho. Um deles é a primazia da realidade dos fatos. O que é a primazia da realidade dos fatos? É que, assim, independente do que está no contrato, o que importa é o que acontece no dia a dia da empresa. Entendeu? Uhum. Às vezes no contrato a gente coloca que o cara trabalha das 9 às 18, só que na realidade o cara trabalha das 9 às 22 horas. Então ele faz horas extras, entendeu? Então assim, o que acontece com essa primazia da realidade dos fatos? Se o reclamante, né, que no caso é o empregado, leva para a audiência trabalhista uma testemunha e ele consegue provar que ele trabalhava além das 44 horas semanais, né, e das 8 horas diárias, ele consegue aí as horas extras, entendeu? Então, a Justiça do Trabalho é toda norteada sob esse princípio da primazia da realidade dos fatos. Então, assim, mesmo independente que o do contrato, exatamente, o que vale é o que está ocorrendo de verdade. Sim, inclusive tem um outro princípio, né, que é o primeiro princípio que rege aí o direito do trabalho, que é o princípio da proteção do empregado, né? Que o empregado ele tem essa relação de hipossuficiência que precisa ser equilibrada e por conta disso o empregado ele tem uma proteção maior da Justiça do Trabalho. As empresas agora, doutor Caio, elas, eu entendi o que você falou, as empresas agora elas estão fazendo uma transição. Eu creio que fora do país já esteja muito mais avançado esse tipo de comportamento. Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente ainda é muito amarrado à situação da CLT. Sim. Mas nós estamos tendo uma transição nunca vista antes no país. Antigamente não era assim. Sim, hoje está se tornando assim. O emprego informal ele tem dominado o cenário brasileiro. Assim. Mas assim, o que eu estou querendo dizer assim, ó, hoje eu vejo que está tendo muito PJ. Sim. Então a empresa ela tem lá a estrutura dela e ela contrata dentro do seu quadro de funcionários... Empresas, né? Empresas, mas assim... Isso é diferente da pejotização, Mancília. Quando você contrata uma empresa e ela emite nota, certo? Paga os impostos direitinho, faz as questões todas certinhas, não há o que se falar que é uma pejotização. Entendeu? Uhum. Que é uma fraude e que isso está sendo utilizado para retirar direitos trabalhistas desse empregado. Uhum. Né? Então, assim, são coisas distintas. Né? Você tinha abordado um outro tópico, eu acabei me perdendo aqui. Não, eu estava tentando entender o que eu falei para você, é o seguinte. Por exemplo, a pessoa, ela tem uma empresa e ela faz a contratação dessas pessoas pelo PJ em vez de ser CLT. Sim. Só que, na verdade, ela está querendo fazer a contratação. Uhum. Aí, como que a lei vai ver
um funcionário PJ em vez de CLT? O que acontece? Se o funcionário, tá, tem um contrato de prestação de serviço, tem a empresa aberta no nome dele, emite as notas direitinho, recolhe os impostos, faz tudo ok, a legislação vai ver o contrato como um contrato de prestação de serviço, que é o correto, que é o que está acontecendo. Agora, caso não tenha o contrato de prestação de serviço, não tenha a empresa aberta, não emita a nota, a Justiça do Trabalho vai chamar isso de pejotização. Né? Que é o quê? Que é o fenômeno de contratar as pessoas como PJ, mas num contrato fictício, como se fosse um PJ, não sendo um PJ. Né? E aí ele acaba, tipo assim, trabalhando muito mais, né? E não recebendo os direitos que ele teria, 13º, férias, hora extra e tudo mais, né? Você acha que vai... a tendência é que eu vou falar loucura. A gente tem um movimento para flexibilizar, essa é a palavra, flexibilização das leis trabalhistas no Brasil, né? Sim, existe o projeto aí do Bolsonaro, já tem mas eu tô falando assim de algo muito mais profundo que isso. Você acredita que a gente está tramitando, ou a gente está... A lei, ela está tendo ela está criando um caminho para no futuro próximo, ou de repente mais longo, para acabar com a CLT? Então, eu sei, você não precisa falar se isso vai acontecer, porque eu sei que é um ponto de interrogação. Mas pelo que você tem visto dentro da área jurídica... Pelo que eu tenho visto, existe esse movimento, né? A gente, em novembro de 2017, teve a reforma trabalhista. Certo. Que já alterou a legislação trabalhista de uma forma sensível, que mudou muita coisa, né? Antigamente, você tinha muita aventura jurídica. Você ia no advogado, o advogado falava assim, você faz horário de almoço? Eu faço. Vamos por aqui que você não faz? Sabe, esse tipo de conduta antiética que alguns colegas, né, acabavam fazendo, né, e acontecia por quê? Porque era aquela aventura jurídica, a gente tinha aquelas causas milionárias e ninguém se preocupava com nada, não tinha sucumbência. Hoje em dia, se você vai e conta uma mentira, você toma uma multa por litigância de má-fé, você acaba tomando uma condenação em sucumbência que pode ser de 5% a 15% do valor da causa, né? Inclusive, mesmo que o cara tenha justiça gratuita, no momento que ele distribuiu a ação, se em 2 anos mudar a condição financeira dele, o advogado que recebeu essa condenação aí em sucumbências, ele pode executar esse empregado, né, até 2 anos após essa sentença aí que obrigou ele a pagar esses honorários sucumbenciais. Ele consegue reverter isso? Ele consegue executar esse empregado. Entendeu? E esse empregado, por sua vez, se não tiver dinheiro, pode ter executado um carro, pode ter executado uma moto, pode ter executado um dinheiro na conta e por aí vai. Entendi. E você vê que todo tipo de serviço precisa ter um contrato de trabalho? Precisa. O que acontece? É aquela questão, né? Ou o cara vai ser contrato de trabalho CLT, né? E o contrato de trabalho CLT, se não for por prazo determinado, né? Se colocar o prazo que vai ser o contrato CLT, ele é por prazo indeterminado, então ele não se extingue, só vai se extinguir no caso de pedido de demissão ou que o rapaz seja demitido, né? Então, assim, as relações de trabalho, elas são necessárias, é necessário você ter um contrato. Pode ser verbal, né? Pode fazer um contrato verbal com a pessoa, mas quando você faz um contrato verbal, você entende que é difícil você saber exatamente o que você pode cobrar. Fica na memória de cada um. O que você pode cobrar do rapaz e o que o rapaz pode cobrar da empresa, né? Entendi. A conta-prestação aí. Entendi. Por exemplo, quando a gente vai fazer um contrato aqui na empresa com os clientes, tem uma coisa que a gente procura prezar, são as cláusulas dos direitos e deveres, né? A gente fica muito preocupado com essa parte, porque todo cliente ele tem um direito, tem um dever, e nós também temos nosso direito e nosso dever. Como equilibrar isso de uma forma que na hora que chegue na mão do juiz não pareça algo desequilibrado? Porque o contrato, ele precisa ser equilibrado, ou não? Precisa ser equilibrado, mas no caso trabalhista, ele é desequilibrado por conta que o empregado precisa
do emprego. Mas no caso do contrato civil, né, que é esse contrato aí com o cliente. Com o cliente, né, são 2 tipos de contrato que a gente tem bastante aqui. Tanto o contrato de prestação de serviço quanto o contrato de empreitada, né? São contratos distintos. Quando a gente fecha com o cliente, é um contrato de empreitada, o Mancilha tem o dever... Tem a empreitada mista e tem a empreitada global. Exatamente. E o Mancilha tem o dever de construir a casa do cliente, só que por contrapartida o cliente tem que pagar todos os vencimentos, tem que pagar da maneira correta, tem as multas no contrato, tem os prazos para isso acontecer. Para entregar a obra. Para entregar a obra e tudo mais. Então, assim, é tudo alinhadinho e existe esse equilíbrio, né? As partes sabem o que está acontecendo e as partes sabem o que estão contratando. Então, é diferente. Tem essa distinção aí entre os contratos. Uma coisa que eu queria até dar de dica, que foi uma coisa que a gente colocou, inclusive, nos contratos da empresa, para o pessoal que quer entrar no ramo da construção civil, o pessoal que trabalha no ramo da construção civil e, de repente, ele vai se relacionar com algum tipo de cliente, não para as pessoas que vão vender a casa. Mas uma cláusula poderosa que a gente coloca é que todo problema que ocorra na obra, que a gente trabalha muito em condomínio, se você está trabalhando em condomínio, todo problema que ocorra na obra de vendaval, chuva, não é de responsabilidade da empresa. Motivo de força maior. Motivo de força maior. Isso daí é uma cláusula importantíssima, porque às vezes você montou um telhado ali, vem um vento, leva tudo, dá uma ventania, é uma das coisas que a gente coloca na cláusula e que protege muito. Outra coisa muito importante que a gente... também uma cláusula que eu vejo que é importante é a cláusula que a gente encaixa dentro do contrato, o direito do cliente em se relacionar, em saber tudo que está acontecendo com a obra, mas diretamente com a empresa. Com a empresa. Que ela não atravesse isso dentro dos funcionários que estão executando dentro da obra. Sim, de maneira alguma, né, a cliente pode dar uma ordem para um funcionário da Mancilha Construtora. Isso não pode acontecer. Por que isso é importante? Até para a segurança da cliente. Sim. Para a cliente não gerar um vínculo com o seu empregado, no caso. Sim. E outra coisa importante também é que essa cláusula foi criada em cima de um problema, né? Sim. De um cliente que a gente teve. A maioria das nossas cláusulas são em cima de um problema. São criadas em cima de um problema. E o contrato vai melhorando. Vai ficando mais agudo, né? E é isso que é interessante da consultoria jurídica, né? Sim. A gente, ao invés de ter problemas judiciais, a gente já atacar o problema antes dele ele existir. Uhum. Então, a empresa aqui ela não tem processo nenhum em andamento. A empresa tá zerada, por quê? Porque a gente ataca o problema sempre antes dele acontecer. A gente tem esse consultivo aí que não deixa virar um problema. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa para o seu doutor. Qual que é a diferença de um contrato de prestação de serviço e empreitada? O que acontece? O contrato de empreitada fica sob a responsabilidade do empreiteiro. Entendeu? O empreiteiro ele vai realizar a obra e ele vai realizar a obra com autonomia. Uhum. Ele vai realizar a obra, ele vai ter os prazos e tal. No contrato de prestação de serviço e tal, para fazer a obra, teria a obrigação de ficar olhando o que está acontecendo. Uhum. Entendeu? No de empreitada, ele é mais solto. Uhum. O empreiteiro ele tem mais autonomia de realizar as coisas. Uhum. No outro contrato, ele precisa de um cuidado, precisa de uma observação do que está acontecendo e tal. Então, o de empreitada ele é um pouco mais global. Sim. E o de prestação de serviço ele é mais pontual em cima de um serviço específico. De um serviço específico. Essa não... ele vai falar assim, vai ali, quebra aquela parede, assim, assim, assim. Pronto. O de empreitada o cara faz da maneira que melhor lhe aprovém. Quais as cláusulas que não pode faltar num contrato? O que tem que ter? Temos que ter prazo. Prazo. Tanto para entregar a obra quanto prazo de pagamento, que imagina... Quanto para iniciar. Mas você imagina se a gente faz um contrato sem prazo nenhum. Você chega com o contrato para o juiz para executar, o juiz fala, tá, ele assinou aqui, falou que ele vai fazer, mas não tem prazo. Como é que você quer executar? Não tem prazo para ele fazer, ele pode fazer quando ele quiser. Então, assim, tem que ter o prazo. Mas mesmo, lembra que você falou no começo do podcast, você falou assim, Mancilha, tem também
independente do contrato, a realidade. Vamos supor que descuide... São matérias distintas. Uma coisa é a justiça do trabalho, outra coisa é a justiça civil. Tá, mas esses contratos a gente vai discutir tudo na justiça civil. Na justiça civil não tem esse norteamento da primazia da realidade dos fatos. A justiça civil, ela se baseia mais em documentos. No pé da letra. Sim, mais documentos. Mas o juiz não pode chegar e falar assim, cara, eu vou seguir a lógica. Uma obra dessa daqui dura 1 ano. Uhum. Então, é 1 ano. Não pode acontecer isso? Não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, o contrato não tem obrigação, o juiz vai falar, ó, emenda inicial, junte outro contrato, se vira, advogado. Não tem como executar isso desse jeito. Ou entra com uma outra ação num outro sentido. Pedindo para devolver o valor, alegando uma quebra de contrato por alguma outra coisa. Mas assim, aquele contrato ali, você executar o contrato, você não vai conseguir porque não tem prazo. Então, o que precisa ter? Precisa ter prazo, precisa ter o valor de pagamento, precisa ter as multas, precisa ter as partes. Como que é julgado as multas? Como que é julgado? Por exemplo, tipo assim, ó, eu posso pegar um contrato, só para você entender, eu posso pegar um contrato e pôr multa lá de 100 mil. Então, se a multa for abusiva... Mas aí é o ponto. Eu sei. O que é abusivo? É 100 reais? É 100 mil reais? Quanto que é abusivo? Assim, qual o parâmetro? O parâmetro é o seguinte, começa com 10% do valor do contrato, né? E aí pode ser convencionado 20%, 30%, tá? Agora, o que acontece? Depende do grau de instrução de quem está assinando o contrato. Isso é uma coisa que é avaliada pelo juiz. Afeta. Por exemplo, você está assinando um contrato com um médico. O cara estudou diversos anos na faculdade. E aí chega lá pro juiz e ele fala, olha, eu não sabia, assinei o contrato sem ler, eu coloquei 30% de multa, não tá justo, tinha que ser no máximo 10%. O juiz vai parar para ele e vai falar, olha, você sabia que você estava assinando, você assinou o contrato, você vai pagar a multa de 30%. Vixe. Entendeu? Agora, se você assinou o contrato com uma pessoa com, sabe, escolaridade mais baixa... E só sabe escrever o nome. E só sabe escrever o nome, aí o juiz vai olhar e falar assim, ó, realmente, 30% é um valor abusivo. Né? Vamos repactuar essa multa aqui em 10%, aí o juiz vai dar uma sentença e o juiz vai ser razoável, né? Entendi. Mas é essa razoabilidade aí, o juiz vai observar assim, mas as multas, geralmente que a gente vai colocar são valores razoáveis, né? A gente nunca vai colocar uma multa que ultrapasse 50% do valor do contrato, não tem sentido. Entendi, mas tem gente que aplica isso. Tem gente que aplica, cobra, e a pessoa não paga e vai discutir em juízo. Essa é a indicação que eu posso dar aqui para quem recebeu uma multa aí. Todo contrato precisa de testemunha? Precisa porque quando o contrato ele é assinado por 2 testemunhas, ele se torna um título executivo extrajudicial. E o contrato sendo um título executivo extrajudicial, ele te avança num seguinte sentido. Você pode executar o contrato direto. Você não precisa entrar com uma ação de conhecimento para você conhecer o direito e depois entrar com uma ação de execução. Você já entra com a ação de execução direto. E isso vai encurtar o prazo que você vai ter para receber e o prazo da execução e tudo mais. Deixa muito mais rápido. Então, assim, todo contrato tem que ser assinado por 2 testemunhas. Não tem a necessidade de reconhecimento de firma, tá? É isso que eu ia perguntar. Mas por que não precisa reconhecer firma? O que acontece é o seguinte, o que acontece na questão da firma? A questão da firma é o seguinte, é só uma segurança a mais. Não tem problema nenhum, pode ser reconhecida a firma, mas é uma segurança a mais. Por quê? O que acontece? Só a assinatura já vale, mas a pessoa que assinou o contrato, sei lá, pode, por algum motivo, alegar no futuro, essa assinatura não é minha. Lógico, ela pode incorrer num crime, pode acontecer uma coisa nesse sentido. Mas, assim, pode acontecer da pessoa querer falar que a assinatura não é dela, né? Mesmo sendo dela. Então, por isso que existe essa segurança a mais, né? Então, existe 2 tipos de reconhecimento de firma, né? Por semelhança e por autenticidade. A autenticidade é quando o serventuário lá do cartório vai falar, olha, eu vi o rapaz assinando aqui, era ele mesmo. E por semelhança, é assim, ele vai olhar a assinatura e vai falar assim, parece com a assinatura que está aqui registrado. Então, é semelhante. Então, vai e autentica por semelhança.
Ó, vamos lá. Mas, doutor Caio, isso daí me surgiu agora uma dúvida. Vamos lá. Tem muita gente que vai assinar um contrato, seja ele de prestação de serviço, ou seja ele com o cliente, que também não deixa de ser uma prestação, e é uma prestação de serviço. E não lê? Não é isso. O cara já chega com o contrato assinado. Como assim? E fala, não, vai ler o contrato aí, mas o contrato já tá assinado. Então eu chego pra você, em vez de eu assinar junto com você ali, eu chego com o contrato assinado. Tá aqui, ó, tá assinado. Pode assinar aí. Aí você vai ler, tá tudo certinho. Você vai lá na inocência, assina. Mas de repente não é a pessoa. Então, nós devemos assinar juntos. Nunca se chegar um contrato assinado, você fala, não vou assinar isso não. A pessoa tem que estar aqui. Exatamente. Se o contrato já tiver assinado... E tem que estar presencial. Exatamente. Por isso que é importante também as testemunhas, né? Que no local, atestando que estão vendo a assinatura. Porque eu posso pegar um contrato que de repente não é tão positivo pra mim e falo, mano, assina pra mim. Não sei, de repente assim, não é questão de agir de má fé. Poder não pode, porque aí estaria agindo de má fé. Não, eu não tô falando que eu faria. Eu sei que mas não. Eu tô falando assim, ó. Eu assino, recebo um contrato e de repente a outra pessoa tá agindo de má fé, chega em mim e fala assim, beleza, vou assinar. E não é a pessoa. Então eu tô querendo dizer assim, tem que assegurar a pessoa que tá nos assistindo, que nunca se deve assinar um contrato sem ver se a outra pessoa está assinando. Exatamente, ela tem que assinar imediatamente na sua frente, é isso? Exatamente. Que aí, só de estar assinado já tem validade. Agora, se o cara assinou antes, o que ele pode fazer para se assegurar é pedir para ele reconhecer firma. Aí, a partir do momento que reconheceu firma por semelhança, aí você tem certeza que quem assinou foi o dono da empresa. Aí lindo, hein? Aí lindo. Por semelhança já resolve isso? Já resolve. Qual que é a diferença da semelhança por autenticidade? Peraí, você já falou pra mim. Sim. Que a semelhança é quando o cara vai lá, olha, tá tudo certinho, bateu. E quando é autenticidade é quando o cara viu. Ele vai lá assinar no cartório. Isso, mas é o ponto. O que muda na frente do juízo semelhança por autenticidade? A autenticidade não tem como o cara falar que não é dele Hipótese nenhuma. Semelhança poderia ter imitado. Semelhança ele pode falar, olha, um cara, ele é fraudador de assinatura, ele faz perfeito e ele fraudou minha assinatura. Não é minha assinatura. Ele consegue alegar isso, né? Aí, para provar isso é bem difícil, tá? Com o contrato reconhecido firma. Mas é fácil. É fácil você provar se você não assinou que a assinatura não é sua? Não. É bem difícil. É bem complicado. Porque o ônus da prova é todo seu. A partir do momento que eu apresento um contrato com a sua assinatura, quem tem que provar que aquela assinatura não é sua é você. Puta, isso é foda, né? É complicado. Caraca, velho. Então eu posso chegar com um contrato que eu tenha os bens do Dr. Caio e falar, mano, isso aqui é meu. Mas não foi você que assinou. Eu peguei uma pessoa pra... Você mostrar isso daí, fazer isso daí, você pode fazer. Agora, se conseguir alguma coisa, aí já é outra. Então, mas aí é o ponto. Da forma que você falou, você que vai ter que provar que não é sua. Não, exatamente. Você pode ter feito... Eu te dou um problema, não dou? Dá um se eu problema, fizer isso? dá, lógico que dá. Eu chego mas a sua assinatura tem que ser, no mínimo, parecida com a minha. Não, mas aí é o ponto. Você tem que ser profissional ao ponto de fazer uma assinatura muito perfeita. Sim, mas aí é o ponto. Eu chego, faço uma assinatura profissional sua, vou lá, mando reconhecer por semelhança, passa, tá? E chego e falo assim, ó, eu tenho direito ao bem, tá aqui, ó. Eu tenho a assinatura do Dr. Caio. Aí você falou pra mim, não é eu, ó. Não é eu que tenho que provar. Sim. Eu sou o picareta. Você é o Dr. Caio. Sim. Eu não tenho que provar que a assinatura é sua. Você que tem que provar que ela não é sua. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os extratos da minha conta e falar, olha, nesse contrato aqui, eu ia passar o bem pra você, por quê? Não recebi nenhum valor seu. Aqui meu extrato da minha conta. Não, mas a questão não tem nenhum pagamento. Não, sim, mas aí que tá. A questão não é essa, não é esse o jogo. Vamos supor, você tá falando aqui de um negócio de bem, mas vamos supor que é uma questão de prestação de serviço. Eu falei que eu recebi em dinheiro. Mas aí a gente tá sujeito a isso, é um estelionatário. Então, sim, o cara é um golpista. Sim. A questão é o seguinte, como provar que aquela assinatura não é sua? Tem um teste que faz isso? Tem um teste, tem um perito. Mas é preciso isso? É preciso, não, o cara vai conseguir fazer, é toda uma ciência. Ele vai fazer uma perícia para ver como que você faz o traço, como o cara fez o traço, e ele vai conseguir constatar que a assinatura não é a sua.
Mas a cada 10 acerta 10 ou não? Não, acerta. Acerta porque é um negócio muito bem feito. Sabe? Vai pedir para você assinar e você vai fazer várias assinaturas. O cara vai conseguir fazer lá toda uma avaliação. Então da isso sua assinatura. consegue aprovar? Consegue. Ah, tá. Dificilmente isso daí... Ele consegue identificar se é feito pela mão esquerda, se é feito pela mão direita. Sim. No traço ele consegue identificar se foi feita a assinatura no momento de estresse. Sim. Se o cara foi tentando copiar a assinatura. Olha, isso é top, hein? Tem uma pergunta pra você fazer, corta e depois... Não, pode manter. Pode manter, porque isso vai... Uma empresa limitada, de sociedade 50-50. E eu fecho um contrato com ele, os dois são sócios, só que total assinatura do Mancilha. Eu vou lá, eu assino. Tem peso se no contrato social rege que para qualquer tipo de contrato precisa assinatura dos dois. Não. Se assinou só um e no... Eu não sei. Eles, despertão, ele pegou só a assinatura dele e fez o negócio comigo e eu não peguei, não li o contrato, vi a assinatura Mas você dele, assinou. Assinei. Mas aí você não deveria ter assinado. Se você assinou, aí o contrato tá ok. Chumba na asa do carro. Agora, se você não assinar e ele, sei lá, fraudar a assinatura, falsificar, ou então mandar com uma assinatura só então, pra frente... Independente de precisar das duas assinaturas para validar o negócio, se eu assinei, eu concordei. Exatamente. Então, assim, se só ele assinar e tiver uma assinatura só, o contrato não é válido. Agora, se você assinou sem olhar, aí o equívoco é seu. Uma coisa hoje que muito empresário faz também, que às vezes a assinatura que ele utiliza para contrato, ele registra uma outra assinatura em cartório, que é justamente para privar de fraude, né? Sim. Então o cara vai lá, acha que tá ali, assina como assina um documento, mas no cartório tá ali, não, a minha assinatura de contrato é essa. É essa. Exatamente. Ele faz um registro diferente de assinatura para exatamente para se proteger daquilo que você estava falando. Uma coisa também que eu fiz, isso me ajuda, eu quando eu fiz a minha assinatura pro contrato, para tudo, eu fiz uma assinatura muito grande, né? Cara, minha assinatura minha é gigantesca. E eu lembro quando eu fui fazer minha assinatura, eu tinha 14 anos de idade. Então, pra mim era lindo, eu era moleque, não tinha maturidade nenhuma. Não assinava muita coisa, né? Agora ali, você fala, pelo amor de Deus, assinar. Aí o que eu tive que fazer? Eu fui lá no cartório, a menina me orientou que a minha rúbrica serve como assinatura agora. Aí tudo que eu assino, eu posso assinar rubricando. Eu não preciso mais assinar. Igual você fazia antes. Exatamente. Então a minha rúbrica hoje ela serve como assinatura, porque, mano, a minha assinatura, você é louco. Parece Não tem como. Eu já vi. Grandona, né? Você é louco. Então, assim, isso é importante, cara. Mas é bom saber isso porque esse tipo de orientação jurídica, o cara que quer trabalhar na construção civil, e até mesmo o prestador, eles não tem muita noção disso. O que eu posso dizer é assim, sempre faça um contrato, tá? Acontece muito de funcionário ou prestador de serviço entrar com ação trabalhista pedindo vínculo. Às vezes o cara não tem um contrato, fica difícil de defender. O memorial descritivo é contrato? Memorial descritivo não é contrato. Pode ser um adendo do contrato. Um anexo e ele do serve contrato. como peso? Serve como peso de proposta, né? Assim, no memorial descritivo você coloca o valor... O que vai ser feito da obra, não. É só a descrição do que vai... Do que tem de coisa na casa, vamos supor. Eu vou pôr uma porta, essa porta... Serve para uma vistoria só. Então, mas aí que tá. Eu vou pôr uma porta na sua casa e essa porta vai custar R$100, tá? E o cara quer comprar uma porta de R$200. O memorial me resguarda nisso? Sim. Sim, e é bom você colocar o memorial descritivo anexo ao contrato. Sim, isso a gente põe. Exatamente. Anexo 1, memorial anexo 1. descritivo, exatamente. Puta. Isso é importante que te resguarda aí do que você vai comprar, como vai comprar. Isso tudo tem que ter no contrato. Sabe? Tudo que você faz, você coloca no contrato. Pra você ficar resguardado, pra não ficar aquele negócio só apalavrado, né? Porque a gente sabe como é que é. Às vezes um dia você não tá prestando muita atenção, tal, você não lembra, aí a pessoa não lembra. Tendo um contrato, a pessoa vai lembrar do que foi Antigamente, fio do bigode? Tinha uma situação que o pessoal falava que o funcionário, ele entrava com uma ação com a construtora, com
com a... Como é que chama? Com a metalúrgica, com a empresa de carro, com o que for. É 100% de chance de ganhar. 100% de chance de ganhar o quê? A ação. Tá. Por quê? Porque é um funcionário e, tipo assim, sempre tinha um boato que, por ser funcionário, ele iria ganhar. Agora eu tenho escutado de alguns amigos, não foi de você, não foi você que me falou, que são advogados também, que isso está mudando. Que hoje o juiz está olhando também para o lado da empresa. Isso é verdade ou não? Qual que é a realidade desse jogo? Então, na Justiça do Trabalho, como eu havia já explicado, existe essa relação hipossuficiente que precisa ser equilibrada. Contudo, depois da reforma trabalhista, hoje em dia existem vários mecanismos para as empresas, entendeu? O que aconteceu? Hoje em dia você pode suprimir um horário de almoço para 45, 30 minutos, desde que aprovado na convenção coletiva. Então, se a convenção coletiva aprovar isso, você pode fazer essa supressão do horário de almoço, né? Isso daí não vai interferir no caso de um contrato de prestação de serviço, tá? Onde a pessoa emite nota. É diferente. A pessoa que presta serviço e emite nota, ela não é CLT. Ela não tem o contrato regido pela Mas eu digo assim, trabalhista. as causas antes eram ganhas com mais facilidade. Na verdade, pelo funcionário. Na verdade, hoje, que antigamente, Mancílio, o que acontecia? Antigamente, vou até usar uma expressão, nem vou usar essa expressão não, porque não é bom, vai ficar gravado, melhor não. Mas o que acontece? Antigamente, fazia-se o que queria, era uma aventura jurídica mesmo. O cara podia entrar com uma ação de 1 milhão. Ele chegava para você, existia esse tipo de aconselhamento. Vamos falar aqui que você não faz, que você nunca fez a hora de almoço. Vamos falar aqui que você fazia acúmulo de função. Por quê? Porque não tinha contrapartida. Não tinha perigo de você tomar uma condenação de sucumbência. Não tinha esses perigos. Aí acabava que a empresa acabava sofrendo com esse tipo de ação até caluniosa mesmo, né? Mentirosa, que tinha o único cunho do enriquecimento ilícito, né? Que deve ter quebrado muita empresa no Brasil, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem uma visão que a gente quer proteger o emprego, né? Então, assim, o governo está com essa postura aí há algum tempo já e ele vem tentando proteger o emprego e flexibilizar as relações de trabalho, né? Então, é correto afirmar que hoje em dia é mais difícil você entrar com uma ação, não tem mais ações milionárias igual tinha antigamente. Alguns direitos já estão sendo retirados, que era aquela questão que tinha do bancário, sabe? Que ele recebia horas a mais. Hoje em dia já não vai ter mais essas horas, entendeu? Porque já tem um acordo coletivo assinado, né? E com a reforma... As regras estão mudando. Mudou, porque a reforma fez o quê? O acordo coletivo hoje tem peso de lei. Mas eu vejo com a minha ignorância aqui que nós estamos sim numa transição. No Brasil ainda a passos curtos, mas andando. Sim. Pra virar PJ a brincadeira, hein? Sim, a ideia é virar PJ e flexibilizar as relações de trabalho, né? Só que tudo dentro da legalidade. Mas você acha emitindo nota, fazendo as coisas do jeito correto. Você acha que o brasileiro tem maturidade para essa transição? O problema, Mancília, é exatamente esse. O que acontece? Tem muita empresa que se vale de contratação de gente PJ, mas não faz o contrato, né? A pessoa não emite a nota fiscal, e aí fica um pouco mais complicado em algumas questões. Mas eu digo assim, você acha que o brasileiro ele tem maturidade, o funcionário, para essa transição de PJ, porque... não processar a empresa? Não tô falando disso. Não tô falando disso, não é nem esse o caminho. Tá. O brasileiro ele é muito dependente da CLT. Sim. Você vê uma dependência excessiva da CLT, e eu não sou contra. Eu entendo que tem gente que precisa trabalhar na CLT. Mas a seguinte coisa que eu tô querendo falar para você é o seguinte. Você acha que o brasileiro está preparado para a transição da CLT para PJ num contexto geral? Eu acho que o brasileiro não está preparado para muita coisa, entendeu? Inclusive as empresas também não estão preparadas. O que acontece? As empresas elas acabam, de alguma forma, abusando, né, em algumas questões. Então, assim, questão de hora extra, questão de acúmulo de função e aí algumas empresas se valem de um contrato
PJ para poder suprimir alguns direitos trabalhistas. E aí, isso aí é totalmente equivocado. Sim. E a gente tem a outra contrapartida que o cara contrata a pessoa como CLT e, cara, não dá horário de almoço, acaba fazendo maldade com a pessoa vai embora. Hoje em dia, quer ver um absurdo? Em 2017, a reforma trabalhista, ela viabilizou um acordo para você sair do trabalho. É aquele acordo extrajudicial que os dois fazem de comum acordo, a empresa e o empregado. E aí, o que acontece? O empregado recebe 80% do fundo de garantia, metade de algumas verbas rescisórias e tudo mais. Só que é uma coisa extremamente legal. O que acontecia antes? O cara pedia para ser demitido e devolvia a multa de 40%. Então, assim, mesmo com a legislação abrindo essa oportunidade para as empresas, acontece ainda direto de você ver casos de chegar no escritório lá, do rapaz ter conversado, feito um acordo com a empresa demitiu e ele tem que devolver os 40% da multa. E aí o cara vai lá no dia na empresa, devolve a multa, aí toda aquela papagaiada, né? O cara grava o que está acontecendo, aí para depois entrar com a ação e pedir o dinheiro de volta. Quê? Isso é errado hoje. Isso é errado hoje. Hoje, assim, sempre foi errado isso, né? Esse acordo de devolver os 40%, sim, isso nunca devia ter acontecido. Nunca. Isso daí não pode ser feito. Só que hoje a gente tem uma ferramenta legal para fazer isso e mesmo assim as empresas acabam se valendo da mesma ferramenta que ela utilizava anos atrás. Então, assim, a legislação, muitas vezes ela muda para melhor, mas você entende que a lei não tem aplicabilidade? Acaba não sendo aplicada a lei. Então, assim, existe a transição, mas enquanto existir o esperto, o cara que quer se valer da força de trabalho do empregado para ganhar mais lucro e mais lucro e mais lucro, sempre vai ter a Justiça do Trabalho para tutelar esse tipo de questão, que é o tipo de questão que é honesta, né? Inclusive lá no meu escritório eu costumo não pegar ações. Por exemplo, o cara trabalhou uma semana, trabalhou 3 meses. Vai entrar com ação para quê? Não tem necessidade da gente entrar com uma ação num caso desse. Agora, teve um assédio, ou o cara trabalhou 20 anos na empresa. 20 anos na empresa. Tipo, todo dia o cara fazia hora extra, nunca recebeu. Aí fica complicado. Sim. Assim, são questões que são necessárias, que é necessário que o direito dele seja resguardado. Sim. Bom, pessoal. Dr. Caio. Valeu, Mancilha. Obrigado. Se tiver dúvida aí, pode perguntar. Gente, só deixando claro. Eu respondo. Dr. Caio é meu advogado pessoal, repito para vocês, e o advogado da minha empresa. As duas, tanto da Mancilha Consultora quanto da Aquarius Garden. E o mais bacana de tudo é que se você tiver alguma dúvida relacionada a tudo isso que a gente conversou aqui, eu quero que vocês perguntem aí no YouTube, tá? Mete pergunta aí e escreva aí se você quer um segundo papo com o Dr. Caio sobre direito trabalhista e prestação de serviço, contrato de prestação de serviço, que a gente vai fazer um segundo conteúdo só sobre esse assunto aqui no nosso podcast, o Mancilha Cast. Gente, obrigado. Se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais. Se você gostou, compartilha muito. Se você não gostou, compartilha muito com seus inimigos. Beleza? É nóis, obrigado, certo. Tamo junto. Doutor. Valeu, Mancilha. Manda um abraço pra galera aí. Um abração pra todo mundo aí. Se tiver dúvida, a gente pode perguntar. Se quiserem me seguir lá, Caio Ofaria no Instagram, tá bom? E a gente vai conversando aí. Valeu, abraço. Valeu, Manão. Valeu, Mancilha.